Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema é a cura e o Evangelho. E qual de nós não procura a cura para todos os nossos males? Eu gostaria que todos vocês analisassem essa imagem que foi colocada ali. Essa imagem é quando Jesus estava aqui na Terra. E ele passava por determinados lugares. Em todos os lugares que ele passava, ele sempre encontrava alguém necessitado. A gente olha para a imagem, a gente não vê o Evangelho segundo o Espiritismo na mão dele, nós não vemos a Bíblia na mão dele, nós não vemos livro nenhum. Porém, quando Jesus se aproximava de qualquer pessoa, a condição moral dele já atingia o coração daquelas pessoas. Não só o coração, mas a consciência. Porque as pessoas entendiam o teor daquilo que ele estava passando já de dentro para fora. Conosco, que estamos desencarnados, é diferente, porque nós não temos a presença de Jesus e nós não conseguimos ainda ter essa percepção que as pessoas que se aproximavam dele tinham. Porém, quando Jesus ia curar cada um daqueles que se aproximava dele, a primeira coisa que ele fazia: você quer ser curado? Se a pessoa falasse, eu quero, ele não ia ser curado. E talvez Jesus até não o curasse. Primeiro, porque ele não queria essa cura de dentro para fora. E tem horas que nós queremos a cura de fora para dentro. Agora, quando ele perguntava, você quer ser curado? E aquela pessoa que estava no auge do seu sofrimento, das suas emoções, dizia que sim, aí sim ele curava. Então, ele utilizou de várias situações para que isso acontecesse. Então, ele curou a maioria. Estão relatados na Bíblia Sagrada para nós, ou no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, algumas curas, porque aquelas foram realizadas por ele de verdade. Talvez aquelas que ele sentia que não iam ser curadas porque as pessoas ainda não estavam querendo, provavelmente não estejam relatadas ali. Só precisa estar relatado aquilo que chama a nossa atenção. Na hora que eu estava preparando a palestra, as coisas acontecem assim. Tem sempre alguém do nosso lado, quando a gente está fazendo uma leitura, ou quando eu estou preparando uma palestra, quando eu estou preparando uma aula. A Neuza pode confirmar isso, quem faz aula sabe disso. Vem uma intuição na cabeça. Poxa, fala do cego de nascença. E aí, por que o cego de nascença? O cego de nascença, ele tinha dois problemas, que era o físico. Ele não enxergava na condição física, porque o órgão físico dele estava danificado. Ele também não enxergava na condição espiritual, porque o corpo espiritual dele também estava danificado. Quando Jesus aparece e ele pede para ser curado, Jesus sabe que ele precisa ser curado nas duas situações.
tanto na condição física, quanto na condição espiritual. E assim é com muitos de nós. Alguns estão precisando ser curados na condição física. Outros estão precisando ser curados na condição espiritual. E outros também estão precisando ser curados nas duas situações. Agora, cada um de nós sabe aonde nós precisamos ser curados. Quando Jesus abaixa no chão, pega um pouquinho de barro, coloca na palma da mão, ele dá uma cuspida e mexe naquele barro, e ele passa nos olhos do cego de nascença, é porque o barro era para ser curado na condição física. Ele ia curar a matéria. Matéria, você se cura com matéria. E, consequentemente, espiritualmente, Jesus já estava promovendo, através da sua condição moral, a cura no corpo espiritual dele também. Agora, trazendo tudo isso para nós hoje que estamos dentro desta casa e pessoas que estão no mundo inteiro, não existe ninguém que não tenha conflito. Seja físico, seja espiritual, seja doença, seja um problema mental, seja o que situação for, todos nós passamos por uma situação dessa. E aí, o que é que nós estamos querendo? Nós estamos, de alguma forma, querendo buscar a cura para aquela problemática da qual nós estamos passando. Só que tem um detalhe: somos nós que vamos promover essa situação. Até tem um personagem aí que eu não lembro o nome dele agora, mas me veio na cabeça. Você quer um milagre? Seja um milagre. Então, se nós queremos a cura, vamos procurar a cura. Porque o GESB, ele só vai ajudar. Ele só vai dar a essência com que nós trabalhemos na cura do qual nós desejamos. E mediante aos conflitos da vida, não tem quem não caia. Não tem quem não perca as forças. Não tem quem não embaralhe os pensamentos, as ideias. Tem horas que não sabe para qual caminho vai seguir. E vive uma série de situações, uma série de conflitos, que tem horas que fala, não dá mais, não tem jeito, não tem mais o que eu fazer. Quando nós estivermos numa situação dessa, cheia de conflitos, qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Buscar ajuda médica, principalmente se o problema for físico. Nós precisamos eliminar toda ajuda possível na condição física. E a gente tem horas que não percebe o quanto os médicos da Terra são importantes quando nós estamos passando um problema físico. Só que nós não podemos ter dentro de nós a dúvida. Porque tem horas que a gente vai no médico e a gente não acredita naquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo o máximo que ele pode. Mediante aquilo que nós colocamos para ele, ele vai receitar o remédio que a gente precisa tomar. É mediante ao que nós falamos. Só que nós temos que tomar o remédio e ajudar com a cabeça para que a cura venha.
se ela fizer necessária, se for merecimento nosso, porque se a cura não vier no momento exato que nós estamos querendo na condição física, é porque alguma liçãozinha tem ali para ser aprendida. Então é não desanimar, é enfrentar a situação com sabedoria, é procurar vivenciar o problema da melhor forma possível, sem sofrimento, buscando uma força interior, porque é de nós que tudo acontece. Quando nós aprendermos a usar o que tem aqui dentro, a gente vai conseguir transformar tanta coisa que aí a gente vai ver. Mas aí, um dia, a gente fica sabendo que lá no GESB, ou qualquer casa espírita, ou qualquer templo religioso, tem cura. Isso é para a maioria de nós. A gente fica sabendo que naquele dia tem cura naquela casa. Aí a gente põe na cabeça que onde tem a cura, nós vamos conseguir chegar lá naquela casa e vamos conseguir ser colados. Tem casa que passa por essa situação. Faz uma fila gigantesca. Se um dia vocês falarem por aí que a Neuza está promovendo cura, pode ter certeza que a quadra da casa dela vai ser pequena, porque pessoas de todos os lugares vão fazer fila na porta da casa dela, porque ela ficou sabendo que ela está promovendo cura. Agora, quando algumas pessoas chegarem próximas dela e não conseguirem a cura, vão dizer que ela não curou, que ela não promoveu nada. Aí, coitada da Neuza, entendeu? E isso acontece também relacionado à casa que nós estamos frequentando, né? Porque nós vamos procurando a cura na condição física. Mas esquecemos que a cura de verdade é no dia do Evangelho. Então, não é só hoje que vocês vão passar pelo processo de cura. Faz parte. Hoje é um dia especial. Esse dia tem que ser marcado, que é para que todo mundo se prepare para esse dia. Então, a espiritualidade já se preparou há uma semana, ou de ontem para hoje, está tudo preparado. Não importa se eu vou ser o primeiro, se eu vou ser o último, ou se eu vou estar no meio. Mas a assistência que ele vai dar já está preparada. Só que o remédio, gente, o remédio para que nós consigamos obter essa cura é o Evangelho. São os cursos que são feitos na casa. É o Evangelho no lar que a gente faz dentro da nossa casa. Porque agora, nesse exato momento, nós estamos sendo tratados. Não precisa o passista ou o médium apresentar que está com bisturi na mão. Não precisa ele mostrar espiritualmente que está com algodão na mão, porque a espiritualidade está fazendo isso agora. Através do Evangelho, está cortando o nosso ventre, está fazendo um corte na nossa cabeça, sabe? Está tratando das nossas vistas, está tratando do nosso problema mental e espiritual através do Evangelho. Porque é o Evangelho que cura. Porque quando nós absorvemos o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus relatados, é Ele que vai trabalhando aqui dentro. Então, o Evangelho que é o bisturi, o Evangelho que é aquela lupa lá que o médico usa, que é a injeção que nós tomamos, porque está sendo injetado dentro de nós. E sendo injetado dentro de nós, ele começa a mexer aqui dentro. Ele começa a transformar aqui dentro, ele começa a dar impulso.
Eu tenho plena certeza que tem gente que está ouvindo isso aqui agora e falando, puxa vida, eu acho que agora eu encontrei o caminho, então é isso que eu tenho que fazer. E a gente não está vendo uma tela mental particular de cada um. Não é aqui na frente para todo mundo ver, não. Mas uma tela mental na cabecinha de cada um está sendo mostrada. Você veio buscar isso? Quando você aprender que o Evangelho é o elemento mais importante, lá na frente vai acontecer isso. E Jesus fez isso com Públio Lentulus, há 2000 e poucos anos atrás, no livro Há 2000 anos. Quem depois quiser comprar na casa ou emprestar da biblioteca, conta. Jesus esteve próximo de Públio Lentulus. Colocou toda a sua moral cristã para que ele saísse da condição que estava de orgulho, de egoísmo e de vaidade e seguisse o seu caminho. Mas ele era tão orgulhoso que ele pensou, eu vou largar minha condição de poder, eu vou deixar de ser a pessoa mais importante, onde todo mundo me glorifica? Não, esse homem é louco. Então resolveu seguir a vidinha dele. Ele só começou a mudar o dia que ele perdeu a coisa mais importante da vida dele, que foi a esposa dele. Ali ele começa a mudar. Então, o dia do Evangelho é importante para todos nós, não só hoje, no dia de cura, mas todos os dias. Porque quando a gente está com conflito de uma doença ou qualquer coisa, que a gente bate na porta do GESB ou qualquer templo religioso, na porta, naquela porta lá da frente, lá, pode ter certeza que está daquela forma. Está refletindo uma luz que vai para todo esse bairro, para toda a Penha, para todo o estado de São Paulo, para o mundo inteiro. A gente não pode ter dúvida aí disso. Isso está acontecendo porque é trabalho da espiritualidade. E está lá. Eu não vejo, eu não sou vidente. Aquele que tiver vidência vai ver essa claridade toda. Aí, quando cada um de nós vamos entrar aqui, tem um companheiro espiritual, tem um espírito, não sei se é da condição médica ou se é o nosso mentor espiritual, que vai nos acompanhar da porta de entrada até o lugar que a gente está sentado. Então, cada um tem o seu aí. Está do lado de cada um de vocês. E sabe o que ele está fazendo? Ele está aproveitando o Evangelho. Porque tem uma palavrinha que toca o coração nosso. Ou tem uma palavrinha que faz a gente pensar. Sabe o que está acontecendo? Além de vocês estarem ouvindo a palestra, vocês estão conversando com esse companheiro espiritual. Aí ele colhe nessa conversa a sua dor, o seu pensamento negativo, a sua problemática, e está levando lá na espiritualidade. Isso é coisa de segundos. Está levando lá na espiritualidade. No mentor que coordena esse evangelho. Aí esse mentor que coordena esse evangelho vem aqui na minha cabeça e intui. Fala disso. Fala disso porque a pessoa precisa ouvir. Aí quem está ouvindo pensa, puxa vida, ele fez a palestra para mim. Ou então a gente vai terceirizar, né? Fulano que está lá em casa tinha que estar ouvindo a palestra. Que daí ele ia mudar. Mas não é assim que funciona, a palestra é para nós mesmos. Então, esse companheiro espiritual, ele está aproveitando essa situação. E esse companheiro vai continuar conosco, na hora que a gente estiver recebendo assistência, e depois vai conosco embora. E se for preciso, durante a noite, quando a gente estiver dormindo, nós vamos sair do nosso corpo físico, não ainda na condição de morte, mas vamos na espiritualidade ouvir uma palestra que vai dar continuidade do que está sendo falado hoje.
podem ter certeza. O tratamento é na condição física e na condição espiritual. Só que quando a gente estiver ouvindo a palestra, vamos esquecer da conta de luz, da conta de água, do telefone, da fechada que a gente teve no trânsito, que deu aquela vontade de xingar, mas eu estou indo para a palestra. Antes tivesse xingado, porque aquilo está correndo na cabeça. Por que ele me fechou, né? Então era melhor a gente até ter xingado. Não é o certo, mas pelo menos tirava aquilo da cabeça. Ou então aquela pequena discussão que nós tivemos, algum desequilíbrio que foi causado. Porque se a gente não fizer isso, está vendo essa senhora aí que está com uma mancha escura envolvendo ela não está prestando atenção na palestra, ela não está ouvindo o Evangelho, ela está pensando no problema que ela tem, ela não consegue fixar naquilo que o palestrante está falando, então ela não absorve o ensinamento. É como se o Evangelho estivesse chegando ao próximo dela e batendo numa barreira. Então, ela não ouve nada. E tem pessoas que até dormem, né? Puxa, está lá ouvindo a palestra, mas está dormindo. Mas pode ter certeza, não se preocupem com isso não, porque espiritualmente a pessoa está ouvindo. Pode ser um cansaço físico, pode ser que ela precisa ouvir na condição espiritual, mas o importante é que nós estejamos atentos. Então, a partir do momento que entrou aquela porta para cá, vamos esquecer de tudo. Vamos aproveitar cada momento da preparação. O Luiz, ele traz as músicas que já vai mexendo com cada um de nós por dentro, faz parte do nosso processo de cura. Então, já começa a movimentar a nossa condição espiritual, para que nós estejamos preparados para a palestra, para estar consciente, para estar assim, lúcido, para ouvir cada uma das coisas que vão ser faladas. Aí, essa manchinha que fica nos envolvendo, ela vai sumir. Por quê? Eu coloquei aí o sabonete, o Evangelho e o banho. Quando a gente vai tomar banho, quando nós vamos tomar banho, nós chegamos em casa, tiramos a nossa roupa, damos uma molhada no nosso corpo físico, pegamos o sabonete, vamos passando no nosso corpo. Para quê? Para tirar a sujeira, para tirar o cansaço. Depois a gente joga aquela água, energiza o corpo de novo, e aí parece que estamos radiantes novamente. Agora, vamos trazer o sabonete como se fosse o Evangelho. O Evangelho sabonete, é o sabonete Evangelho, é o que nós estamos passando na nossa cabeça, ou estamos passando no nosso corpo espiritual, para tirar tudo que é negativo, qualquer influência espiritual, para fazer uma limpeza no nosso corpo espiritual. E a hora que nós formos tomar o passe, é como se nós estivéssemos entrando debaixo do chuveiro. O Evangelho que a gente ouviu nos preparou tanto, que quando nós estivermos tomando o passe, a gente vai sentir uma energia grande. Vai sentir uma energia grande. E aí nós vamos falar, puxa vida, eu tomei passe com a Neuza hoje, mas eu senti uma coisa tão gostosa, então ela está cheia de energia. Mas no outro dia, tomei com o Cláudio, não senti nada. O Cláudio não tem energia nenhuma. Só que não é o Cláudio nem a Neuza. Somos nós que nos preparamos de verdade. E aí Jesus deixou essa frase, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então somos nós. É o potencial energético que existe dentro de cada um de nós que está funcionando.
É nós que vamos em busca da coisa. É nós que vamos alcançar aquilo que nós queremos. Porque, novamente, se a pessoa entrar preparada, não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem aí, mas a energia está caindo e a pessoa está bebendo, está absorvendo a água pura que Jesus prometeu. Então, aquilo vai lá dentro, impulsiona a pessoa a alcançar a cura. Do outro lado, a gente vê que ele está dispersando a energia. Está tão fechado no seu problema, eu não vou ser curado, que ele está dispersando a energia. Então, não acontece nada. Para nós já irmos terminando a nossa palestra, tenham plena certeza, está tudo conectado. Da onde eu estou, da onde nós estamos nos ligados com essa espiritualidade, tanto na condição positiva como negativa. A escolha é nossa. Vamos escolher o lado positivo em qualquer circunstância, sem desanimar, sem desacreditar daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos conectados com essa espiritualidade todos os momentos que nós tivermos necessidade. Nós estamos conectados com Jesus em todos os momentos da nossa existência. Nós só não aprendemos ainda a perceber a sua condição moral através do seu evangelho para nos impulsionar a alcançar a cura. Nós estamos conectados com todo esse universo. Não importa qual galáxia, se é só a nossa ou que planeta que seja, nós estamos conectados com todas as forças positivas possíveis desse universo. E para finalizar, nós estamos todos conectados com Deus, nosso Pai eterno e Criador. Ele só vai se manifestar em cada um de nós. Ele só vai permitir que a cura aconteça em nós a partir do momento que nós falarmos: Senhor, eu quero ser curado. Então começa de dentro de nós para fora. Porque se a gente quiser de fora para dentro, vai acontecer a cura, mas vai demorar um pouquinho mais. E se a gente fizer de dentro para fora, acreditando nesse potencial divino, mesmo que ela não venha, a gente vai entender aquilo que a gente precisa passar e vamos fazer a mesma coisa que Maria de Nazaré fez. Levantar os olhos para o céu e em prece falar: Senhor, que faça a tua vontade e não a minha. E eu vou acrescentar só uma coisinha: mas me dê forças para eu continuar caminhando e acreditando. Muita paz a todos.